bam bawe. Aure bam bam bawe. Oh do bam bawe. Bam bawe. Oh do bam bawe. Olá, povo! E aí? Como é que estamos? Qual a situação? Tudo bem? Tudo numa boa? Espero que sim. Bom, eu sou Pérola Santos e desejo que todos, todas e todes sejam bem-vindos ao meu canal Pérolas da Pérola. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema super importante. África. País ou continente? Como ensinar esse assunto para crianças? Mas aí eu te pergunto, eu começo esse vídeo perguntando, quando eu falo a palavra África, quando tu escuta a palavra África, o que vem na tua cabeça? Pode ser sincero, o que vem na sua cabeça? Vem essa imagem? Vem essa imagem? Vem essa imagem? Ou vem essa? Conta pra mim, vai. Conta. Ai, mas aí você vai me dizer, peraí, Pérola, mas são essas imagens que aparecem da África na televisão. É isso que me vem à cabeça. Mas aí eu vou ser obrigada a dizer isso aqui, ó. Parou! Gente! Parou! Parou! Bom, gente, mas agora falando sério. Assim como tem muitos adultos que têm essas imagens como referência da África, essas imagens que eu mostrei no início do vídeo, muitas crianças crescem acreditando que a África é isso. E foi por isso que na minha sala de aula eu desenvolvi essa caixa. Olha só, gente. A caixa da África. Olha que linda! Bem colorida para chamar a atenção dos alunos. Então eu chego na sala de aula e mostro essa caixa. E aí eu converso com eles. Eu pergunto, gente, o que vocês conhecem sobre a África? E eu deixo eles falarem. Como é que eles acham que é lá? Como é que são as pessoas que moram lá? Enfim, eles vão me dando informações. E aí eu pergunto pra eles, tá, mas a África é um lugar. Mas que lugar é esse? É uma cidade? É um país? É um continente? O que é? E aí eles vão me contando, vão me falando, eu escuto. Não é o momento de corrigir, mas é o momento de construir junto com eles. Depois que eu dei esse tempo para eles falarem, eu digo para eles o seguinte, digo, gente, então eu vou contar para vocês que este lugar aqui, ele é muito especial, mas ele é muito grande. Ele é cheio de países dentro dele, porque a África é um continente com muitos países, não é um país só, ela é muito vasta. E aí eu pergunto para eles, gente, quantos países tem a África? Olha que tem adulto que não sabe. Deixa eles falarem, eles vão dando as suas ideias, vão falando seus números. E aí eu digo, vamos descobrir? Eu pego a caixa e aí eu vou abrir essa caixa. E nessa caixa aberta, ela tem várias tampinhas. E cada tampinha tem um nome de um país africano. Mas no primeiro momento, a gente vai só contar. Eu pego com eles. Vamos contar junto com a prof? Porque eu chamo o aluno para participar da atividade junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Contem comigo. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Aumentando. 16. 17. 18. 19. Cinquenta e dois, 53, 54. Ó, a África é um país de 54. A África é um continente de 54 países. Um continente de 54 países. E aí, neste momento, eu paro de mostrar a África, a caixa da África, assim. E começo a mostrar assim, como um território, né? Um grande continente com 54 países. Bom, gente, depois que eu apresentei a caixa da África, que junto com os meus alunos nós contamos quantos países tem dentro do grande continente africano, né? É hora da gente ler os nomes desses países, saber o nome deles, né? E aí surgem várias atividades. Dá para colocar esses nomes em ordem alfabética, né? Vamos ver quais países começam com a letra A. E aí vamos indo até a letra Z. E depois o contrário. Vamos fazer o alfabeto de trás para frente? Vamos ver como é que fica? Vamos pesquisar a história desses países, dependendo da série. É possível se fazer essa pesquisa. Dá para trabalhar nomes próprios, enfim. Tem uma infinidade de atividades que dá para fazer a partir da caixa da África. Mas eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com as bandeiras. Então, dá para imprimir, começar a recortar e colar, né? Descobrir que país que tem essa bandeira, dá para pegar e colar na parte de trás da tampinha. Ou dá para colocar o nome do país na frente e atrás, né, colocar informações, os alunos podem pesquisar, enfim, dá para fazer uma série de atividades. Mas eu também gosto de falar, quando estamos trabalhando o nome desses países, eu gosto de pegar essa tampinha aqui e dizer, olha só, gente, o Egito também faz parte do continente africano. O que vocês conhecem sobre o Egito? E geralmente eles falam sobre as pirâmides, as múmias, os faraós. E aí eu converso com eles. Então, pensem comigo. Se está no grande continente africano, o Egito é africano, e os faraós, as rainhas egípcias, que cor que eles teriam? Na sua maioria, né? Na sua maioria. Qual cor que eles teriam? Tá. E como aparece nos filmes? Como aparece na televisão? Aparece da forma como a gente está conversando? Aparece como pessoas que estão no continente africano? É interessante esse momento para a gente questionar. Por que esse Egito aparece na mídia totalmente embranquecido? E aí volto a falar sobre as pirâmides que são construções do povo preto. Como eu sempre digo, muitas pessoas não querem acreditar nisso, preferem dizer que as pirâmides são obra alienígena do que dizer que é obra do povo preto. Mas enfim, vamos conversando, vamos seguindo. E eu gosto de falar também, quando eu falo sobre o Egito, eu gosto muito de conversar com os meus alunos sobre as pirâmides africanas. E aí eu converso com eles, eu digo o seguinte, gente, vocês sabiam que não existia só pirâmides, né? Que no continente africano nós não temos pirâmides apenas no Egito. Claro, o Egito é o mais famoso. Mas se formos olhar o Sudão, por exemplo, o Sudão, ele tem 3 vezes mais pirâmides do que o Egito. O Sudão tem cerca de 223 pirâmides. Nós também temos, se formos falar de pirâmides africanas, nós temos as pirâmides núbias, que elas são situadas no Meroé.
Então é importante trazer essas informações, trazer esta África potente. Mais do que isso, gente, nós precisamos olhar a história do grande continente negro com a ótica preta e não a partir da visão do colonizador. O que nós precisamos entender do continente africano? Que o continente africano ele não é um lugar engessado, parado no tempo. O continente africano, ele é um processo contínuo com milhares de anos de evolução histórica. É isso. O continente africano é dinâmico, está evoluindo. E a gente tem que pensar também, eu acho que é importante falarmos, que o continente africano, ele não é um lugar só de guerra, de fome, de doenças. E a gente precisa pensar que como é um continente, é muito equivocado, é errado, é um erro afirmar que toda a África tem problemas de desenvolvimento. Porque nós estamos falando de um grande continente. Outra coisa que é importante pensarmos, né, é que a África, ela tem uma dinâmica processual histórica singular, própria dela, mas ela está evoluindo como os outros continentes. Então é importante pensarmos não a África como inferior aos outros, mas nós precisamos colocar a África como aquele continente, como os outros, que está em processo evolutivo, dentro das suas singularidades, claro, mas que ela tem que estar na mesma linha horizontal dos outros continentes. Nós precisamos parar com essa história de privilegiar, de dar valor, dar visão, de dar crédito apenas. Nós temos que parar de achar que um determinado continente tem mais conhecimento do que os outros. Isso é muito importante pensarmos e conhecermos mais a história africana, a história dos outros continentes. Como eu digo, buscar outros solos epistêmicos, outros saberes, outras histórias. E precisamos nós reescrever a história da África, contar a história desse grande continente, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, Caixa da África. Espero que façam nas suas salas e depois me contem. E, gente, é isso. Esse vídeo é curtinho. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem a Perla Santos novamente aqui, bem youtuberzinha, porque tô gostando dessa vida e agora eu vou fazer naquele papel, né? Aquele papel que cabe a mim, que é, poxa, gente, nega tá aqui toda trabalhada na melanina, aqui no seu trono, bem faceira, bem rainha, porque é o nosso tipinho, é a nossa história, faz parte do nosso DNA, fazer o quê? Eu peço pra vocês, se vocês puderem, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, vai fazer uma nega feliz aqui, viu? E semana que vem tem mais Perla Santos, empretecendo essa tela e enegrecendo o currículo. Muito obrigada!